dias eu tava conversando com a minha melhor amiga, e aí a gente acabou entrando num tema sobre amor e sobre relacionamento, sobre ciúmes e aceitar as diferenças do outro, e como muitas vezes é difícil lidar com isso. Amamos o outro na medida exata de como aprendemos a amar a nós mesmos. Sim, eu demorei muito tempo para entender que o amor ele é realmente um ponto de troca a partir do momento em que você consegue voltar essa energia para você primeiro. Pera aí que eu escrevi isso, eu vou pegar. Aqui. Eu tinha escrito uma coisa tão bonita sobre isso. Achei. Levei anos da minha vida até entender que o amor se faz presente a partir do momento em que a atenção dessa energia é voltada para você. O que eu busco no outro pode ser inconscientemente aquilo que eu nunca consegui encontrar em mim mesma, aquilo que eu nunca consegui enxergar em mim mesma. O desejo de ser amada, de ser valorizada, de ser escutada, de ser sentida, ele vem muitas vezes da capacidade daquilo que eu nunca consegui entregar para mim mesma. Eu acredito que o amor ele é intenso, feroz, mas ao mesmo tempo o amor é calmo. Clarice Lispector dizia: sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Esse é o amor também. Saber olhar e enxergar além do agora. Entender que nem sempre o outro tá tentando te ferir. A despedida do outro sempre vai servir de lição para algo na nossa vida, tanto pra gente quanto pra outra pessoa. Por isso que é muito importante a gente conseguir olhar isso com atenção. Quais eram os problemas que a gente tinha, por que a gente entrava tanto em conflito, o que acontecia antes que eu não conseguia dar a devida atenção. Para nós, seres humanos, é difícil de entender, muitas vezes aceitar, é que nem todo mundo tem vontade de ficar. É contra a força da natureza a gente tentar manter algo que já não faz mais sentido. Tentar prender alguém que já não quer mais permanecer. Insistir para alguém ficar quando essa pessoa já te disse um não. Eu já insisti no meu último relacionamento, eu pedi, eu implorei para outra pessoa para que ela ficasse. Mesmo ela tendo me dito que não, que eu não fui a pessoa que ela escolheu. É difícil quando você recebe um não e quando você não sabe lidar com aquilo ainda. Mas a partir do momento em que você para dar a devida atenção para você entender que você não precisa manter na sua vida quem preferiu ir embora, quem não tem o desejo de ficar. A gente se relaciona com pessoas que têm o mesmo nível de ferida emocional que a gente. Sendo assim, você sair buscando em pessoas ou lugares que buscam encontrar no outro aquilo que eles não conseguem enxergar ou reconhecer em si mesmos, seria como um tiro no pé. Sartre disse: o inferno são os outros. Mas talvez o inferno seja não ser compreendido nem mesmo por quem se ama. Tem pessoas que amam com palavras, tem pessoas que amam só com presença, e tem pessoas que só conseguem demonstrar amor se não se sentir ameaçado pela sua própria vulnerabilidade. A diferença não deveria ser um problema. O problema é querer que a diferença se pareça com você. É difícil quando a gente não se reconhece olhando para o outro. Como se o outro ele fosse um espelho da nossa própria existência e ignorância por esperar e exigir que o outro ele seja mais do que ele se mostrou ser, ou seja mais do que ele desejou ser um dia. E a gente fica ali com a mesma pessoa, buscando por um espelho que não quebre, que não distorça, e que entregue a nossa imagem exatamente como a gente quer ser visto. Não se cobrar do outro aquilo que você não consegue entregar para si mesmo. Muitas vezes a gente exige que o outro ele ame na mesma frequência, da mesma forma, com o mesmo repertório. Eu aprendi, de certo modo, que quando a gente está num relacionamento com outra pessoa, no geral, não só no relacionamento romântico, amoroso, assim como no relacionamento também familiar, a gente tem que aprender a lidar com dados e fatos, e não com as sensações, por exemplo, do que a outra pessoa está sentindo ou do que eu mesma estou sentindo. Por exemplo, o fato de alguém ter ido embora da minha vida não vai mudar a sensação que eu senti, o sentimento que eu tive de abandono, de rejeição, de não ter sido escolhida por alguém que eu desejava, por alguém que eu buscava.
Mas ainda assim, isso não tira o fato de que essa pessoa ela não escolheu estar comigo. Então eu aprendo a lidar com a minha sensação, eu aprendo a lidar com esse fato para não deixar que a minha sensação, que a minha emoção, ela domine sobre isso, sobre essa experiência. Aceitar e respeitar as diferenças exige muita coragem e paciência da nossa parte. E esse é um processo que leva tempo, porque é mais fácil julgar do que entender. Outra pessoa está sentindo, eu não estou dizendo que não seja válido, mas em primeiro lugar, você colocar os seus sentimentos em pauta, você colocar aquilo que você está sentindo em primeiro lugar. Lidando com os fatos, fica mais fácil de entender que nem todo mundo foi feito para ficar na nossa vida. E olha que bom! Mais lindo que tenha sido esse relacionamento, por mais extraordinário, por mais romântico e corajoso que esse amor ele tenha se apresentado na nossa vida, todo um dia tem um final e todo um dia termina. O amor também acaba, a presença um dia ela vira ausência, momentos eles se transformam em memórias e a gente aprende a lidar com isso pouco a pouco. A maturidade ela não vem de uma vez só, mas a gente também precisa treinar pouco a pouco para que cada vez que isso aconteça, a gente lide com isso da maneira certa. Enquanto você não aprende a dizer não para as outras pessoas, fica mais difícil você aprender a lidar com o não de uma outra pessoa, principalmente vindo de uma pessoa que a gente ama ou que a gente deseja muito. Fernando Pessoa escreveu: não sou nada, nunca serei nada, e a parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Às vezes o que você chama de frieza pode ser proteção, e o que você nomeia indiferença é medo, e o que você acha que é desinteresse é só uma pessoa tentando não errar outra vez. Não com você. Porque nem todo mundo aprendeu a amar sendo amado. Muitos aprenderam a amar sobrevivendo como lhes foi ensinado. Amar, afinal, nunca foi sobre prender. É permitir que o outro seja inteiro, mesmo que ele não esteja com você. Mesmo quando você não gostaria que ele fosse. É desejar que ele encontre a própria luz, mesmo que não seja na nossa sombra. É sobre não exigir que o outro permaneça aonde ele não quer ficar, aonde ele não se sente pleno. Eu já tive desse lado dessa história, então eu sei o quanto é ruim, tanto para quem tá indo, porque parece que por um lado ela tá sendo forçada a levar em consideração aquilo que você tá sentindo. Quando uma pessoa ela escolheu ir embora é porque ela já não se sente mais bem, é porque ela não se sente confortável, e a gente precisa de alguma maneira aprender a lidar com isso e aprender a somente deixar ir quem escolheu ir embora. Eu quero que ele fique, claro, mas ele quer ficar. Eu quero que ela fique, claro, mas ela quer ficar. Exigir que o outro permaneça e espere por algo, um sentimento que ele nem sabe se vai vir, ou até mesmo com a gente. Implorar para que outra pessoa fique, para que ela não vá, enquanto ela já escolheu ir embora, é simplesmente aceitar receber algo que você não sabe mais se vai vir. A dizer em outras palavras que ocupe um espaço que não tem, que não lhe cabe. Forçar o amor seria trair a liberdade que a própria vida exige. Amar é isso, é aceitar as diferenças. O relacionamento ele nunca foi sobre simetria, é sobre aceitação. Aceitar que o outro ele é sim diferente de mim, mas apesar dessa diferença, eu não espero que ele seja um espelho da minha pessoa e da minha ignorância. Eu busco entender e aceitar. Até ninguém é difícil de amar. Difícil é amar sem querer mudar o outro. A pergunta nunca tenha sido, será que somos iguais? Mas sim, será que eu consigo amar alguém que não é espelho de mim? Por mais que seja difícil se esforçar para entender que o outro ele tem gostos diferentes, ele tem uma personalidade diferente, que ele nunca foi, ele não é e nunca será um reflexo da nossa própria personalidade,
exige coragem e muita paciência, não com o outro, mas primeiramente consigo mesmo. A ganância de ter e o tédio de possuir. Aquilo que um dia foi muito desejado, depois de conquistado, já não tem mais o mesmo valor.